crianças, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical na sua casa. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que fala assim: fé e perdão. E o nosso versículo para memorizar é Filemão 4, que fala assim: sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus. Vamos ler de novo? Sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus. Então vamos começar? Nós estamos estudando toda essa lição sobre as cartas de Paulo às igrejas. E hoje nós vamos estudar sobre cartas de Paulo, mas não às igrejas, mas sim uma carta particular, direcionada a uma pessoa, a pessoa de Filemão. Ele escreveu uma carta diretamente para Filemão, tá bom? Filemão, ele era um homem rico, ele era dono de escravos. Ele conheceu Paulo numa das viagens de Paulo e ele aceitou a palavra da salvação que Paulo pregava. Ele aceitou a Jesus. E aí ele teve uma mudança de vida, ele se tornou um cristão. E aí ele foi e abriu uma igreja na casa dele, que era a igreja de Colossos, tá? E aí ele tinha essa igreja na casa dele. E ele, como era um homem muito rico, ele era dono de escravos. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. Certo dia, Onésimo fugiu da casa de Filemão e foi embora. E sabe onde ele foi parar? Lá em Roma. Em Roma, Onésimo conheceu, sabe quem? Paulo. E aí ele ficou ouvindo as coisas que Paulo falava, as pregações, quando Paulo falava de Jesus. E um certo dia, Onésimo também aceitou Jesus no seu coração. E aí ele também teve uma transformação de vida. E como ele aceitou a Jesus e se tornou uma pessoa diferente, ele tinha que deixar de ser fujão, não é mesmo? Porque ele estava andando errado. Ele estava fugindo da casa do seu dono. Ele era um fugitivo, né? Como dizem por aí, um foragido, né? Quando a pessoa é foragida da justiça, quando está lá se escondendo. Então, Onésimo, ele estava assim, foragido. E aí, Paulo, conversando com ele, ele disse que ele tinha que acertar a vida dele, né? Porque ele agora era uma nova pessoa. Então, ele tinha que voltar para a casa do seu dono, Filemão. Só que ele ficou com medo. Por quê? Porque, segundo as leis lá da época, os escravos fugitivos, eles tinham que, de repente, até morrer, né? Tinham que pagar, né? Com a vida pelo que fizeram, punições, recebiam punições. E ele tinha medo disso acontecer com ele. Então, sabe o que Paulo fez? Paulo foi e escreveu esta carta de Filemão para poder falar com Filemão sobre Onésimo. Vamos ler o que Paulo escreveu para Filemão? Vamos abrir a carta. Vamos ler. Ele falou assim, olha: estou enviando Onésimo, que considero como meu filho, pedindo que você o receba e o perdoe por ter fugido, porque agora ele é um servo de Deus, também igual a nós. Portanto, ele é nosso irmão. Se ele lhe deve alguma coisa, coloque na minha conta, meu amigo. Faça isso como se estivesse fazendo para mim. Meu coração ficará muito feliz. Tenho certeza que você me atenderá e fará muito mais do que eu estou pedindo. Olha, crianças, esta é a carta que Paulo escreveu a Filemão. Ele queria que Filemão perdoasse o que Onésimo fez. Sabe o que ele queria?
que assim como Filemão agora é uma pessoa transformada porque ele aceitou a Jesus no coração, ele queria que ele praticasse agora o amor e o perdão que ele recebeu de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz do Calvário, ele fez isso por amor a nós e ele liberou o perdão para cada um de nós, que estávamos todos escravos, igual Onésimo, só que escravos dos nossos pecados. E aí Jesus foi lá e morreu no nosso lugar, porque nós que deveríamos morrer, porque a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Então nós que deveríamos morrer, mas Jesus fez isso no nosso lugar. E aí ele foi lá com seu sangue derramado na cruz, ele lavou o nosso coração de todo o pecado e nos deu o perdão e nos colocou novamente pertinho de Deus. E assim Paulo queria que Filemão fizesse, que ele praticasse esse amor e esse perdão que Jesus nos ofereceu. E esta carta de Filemão é isto, é um pedido de Paulo para Filemão, para que Filemão perdoasse o fugitivo Onésimo e assim recebesse ele não como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo, porque Onésimo, ele também aceitou a Jesus no seu coração, então ele se tornou irmão em Cristo de Filemão. Então a carta de Filemão é isso, crianças. A carta que Paulo escreveu a Filemão foi essa, foi esse pedido de amor e perdão, para que ele perdoasse o seu escravo e não mais o tratasse como escravo, mas sim como irmão em Cristo. E aí, vamos ler o nosso versículo novamente. Ele diz assim: sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus. Isso foi Paulo que falou para Filemão, que Filemão estava sempre nas orações dele e que ele agradecia a Deus pela vida de Filemão. Amém, crianças? Então vamos orar? Senhor Deus querido, Deus amado, muito obrigada por esta palavra, esta mensagem, que nós possamos praticar o amor e o perdão para com o nosso próximo, assim como Jesus fez na cruz por nós. Em nome de Jesus.